Alô, síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas para você, para o seu condomínio, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, o programa mais popular do universo condominial. Já convido você que está no YouTube aí, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Vem para cá que o papo é muito bom. Para você que está nos assistindo aí pelo stream da rede SPTV, seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal para falar sobre condomínio. Então já senta aí, prepara seu cafezinho, já manda um alô para sua patroa, quem tá no YouTube, já manda esse vídeo aqui pro síndico do seu condomínio, que vai aprender muita coisa boa, porque nossa meta, amigão síndico, é que você tenha mais noites tranquilas de sono através de duas coisas para a vida, hein? Primeiro, adquirir conhecimento, a segunda, não criar vergonha na cara e começar a praticar aquilo que a gente vem aprendendo, que eu tenho certeza que você vai ter uma noite tranquila no seu condomínio, com muita gestão de alta qualidade. E ele, recebendo ele, que é a cadeira cativa nossa aqui, meu amigo Diógenes, o mestre da engenharia. Fala, Diógenes, meu jovem, bom? E aí, pessoal, beleza? Maravilhoso aí, final de ano tá aí, né? Bom, né? Natal com a família, abençoada, graças a Deus. Esse é o caminho, a gente sempre trabalha para que no lar esteja mais seguro, mais tranquilo, mais calmo, melhor, né? A gente suporta a carga, eu, você, os homens, as mulheres também, mas é nosso papel, é nosso dever. Tem que estar firme no negócio. Estamos aqui no último do ano, não é isso? Mesmo, último do ano. Para botar para andar, porque o ano que vem está cheio de novidades. O pessoal está fervendo lá na nossa rede, lá, @condominial engenharia. E tem novidade, vamos lançar uma sequência das normas. O síndico aí que quer saber mais sobre as normas, nós vamos lançar um estudo sobre as normas, vai ser semanal a partir do dia 10 de janeiro para frente. Na próxima terça-feira, a partir do dia 10, nós vamos lançar a apresentação das principais normas de engenharia para os síndicos terem ali, quem quiser pegar o caderninho, anotar qual norma que é, do que trata, o que isso é faz. importante, é legal. Vai ser bem bacana. Estudo didático das normas de engenharia. Pô, gostei dessa, hein? Aplicado ao condomínio, então, específico para você. Antes de falar sobre isso, vamos mandar um abraço aos apoiadores. Temos aqui o Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Amigo Marcelo, Gabriel. Quero mandar um abraço a todo mundo do Cicobi DF1000 que vem ajudando os síndicos aí, dia após dia, ter sucesso nas suas gestões. Temos também a DSC Condominial, que é para mim hoje a garantidora, é uma ferramenta de prosperidade para o condomínio, né? Que é sofisticada, né? DSC Condominial. Temos a Combate Extintores também, amiga Juliana. E não posso esquecer do pessoal da rede SPTV, que é essa rede de streaming aí, primeiro programa de rede aberta que fala de condomínio no Brasil, é o Inteligência Condominial. E então, se Jorge falar uma coisa importante, né? Como é que vai ser esse curso das normas aí? Achei interessante isso aí. Na verdade, não vai ser um curso. A gente se comprometeu a colocar muito conhecimento na praça, gerar muito conteúdo para que as pessoas estejam lá com a gente, né? E conheçam um pouco desse trabalho. A grande verdade, Thiago, é que o pessoal não sabe a importância que tem. O síndico é normalmente uma pessoa guerreira, né? Verdade. Uma boa vontade, um coração enorme, tudo. E muitas vezes ele não sabe o processo, o procedimento, a importância do auxílio da engenharia ali. Estão mais acostumados a ter sempre ao lado deles ali o advogado. O advogado, em sua sabedoria, vai e indica em paralelo ali a engenharia, né? Mas a gente sabe que hoje a engenharia para os condomínios deveria ter pelo menos uma assistência técnica online, pelo menos um tira dúvidas, suporte, né? Um suporte para o síndico tomar as decisões corretas. A gente vê muito erro na perspectiva, só que regado de muita boa vontade. É isso que eu falo agora. Eu acho que os erros, como você falou, por falta de informação ou de assessoramento, né? Porque, hoje, cara, você fala assim, engenheiro, gente, a gente não estudou engenharia. Né? A gente estudou, às vezes nunca viu uma obra, não sabe como é que funciona. Né? E norma é complexo, né? Verdade. Norma você lê uma coisa, entende outra. Entre nós, engenheiros, a gente tem as nossas discussões. E a norma também é o seguinte, ela é dinâmica. Muda toda hora. Constantemente você tem normas canceladas. Né? Aquela norma 15575, que é de manutenções aí, que auxiliou muita gente, foi cancelada esse ano, porque entrou a 17170. E aí, como que o síndico vai estar com o pé lá na atualização da tecnologia da construção civil, com as normas, da segurança e etc., e está também já administrando o condomínio. Então, a gente está lançando para o mês de fevereiro o Guia Prático do Síndico, que é um livro entre eu e a minha esposa. Nós estamos escrevendo esse livro. É o Direito, que ela é, graças a Deus, advogada, né? Vinculada à parte de engenharia e as consequências. Então, o síndico vai entender lá, ele vai ler as normas, ele vai saber ali o que ela significa e quando que ele aplica ela, e ele vai saber as implicâncias jurídicas de fazer e de não fazer. E ainda tem a questão do time, né? Tudo na nossa vida tem o time, como você fala sempre da inteligência emocional.
existe um momento certo de você fazer. E isso requer inteligência emocional. Fica atento aí. Não, O Thiago é um cara bom, profissa nisso aí. Você falou uma coisa importante. E tem outra coisa mais importante ainda, né? Lembrando, por mais que você saiba, domina o conteúdo, ainda a gente que assina um laudo, né? Também tem essa questão também, né? Porque assim, você vai conseguir avaliar as situações ali de momento. É lógico que os síndicos mais experientes, mais tarimbados, eles vão conseguir vincular através da sua experiência, mas é muito tropeço, acerto e erro, né? E aí o risco é muito grande quando alguma coisa, né? E nós somos uma fonte de consulta, as pessoas debatem com a gente no grupo. Hoje mesmo chamaram no grupo aqui, a gente tem um grupo dos alunos, se você não faz parte ainda, você vai lá no nosso @ do Instagram, Condominial Engenharia, clica nos bannerzinhos que tem lá do curso gratuito, o curso está disponível para você toda hora, 24 horas, tá? Você clica lá, vai preencher um formulário do Google e vai entrar para o nosso grupo do WhatsApp. Lá você vai debater com outros síndicos, vai criar outras perspectivas, fazer outras amizades, vai falar com advogados, com engenheiros, vai falar com síndicos orgânicos, né, síndicos profissionais, e vai poder pedir empresas certificadas, empresas que já trabalham no condomínio, que têm boa índole no mercado, o que deixa você menos ansioso, você fica mais saudável emocionalmente. Eu estou trabalhando com empresas de referência. O que acontece com as empresas de referência, Thiago? Eles não querem perder mercado. Hoje a briga, a concorrência é muito grande para as pessoas ganharem a confiança. E num grupo desse especializado, o que acontece? Você tem só pessoas certificadas. Uma síndica mandou para a gente lá uma solicitação de um telhado infiltrando. Nessa data do ano que reclamaram no dia do Natal, dia 23, choveu pra caramba, né? E aí parece que o pessoal viajou, chegou, hoje de manhã chegou, o apartamento estava cheio de água no piso e tal. Aí ela falou, olha, preciso de um profissional assim. Aí 2 síndicos levantaram a mão e indicaram uma pessoa. Ela mandou um WhatsApp para mim e falou assim, doutor, o senhor tem alguém que pode atender a gente aqui na linha da sua confiança, da sua credibilidade? O senhor tem uma pessoa, vou te mandar. Já foi lá, já está fazendo um orçamento para ela hoje ainda, amanhã já vai resolver o problema. Então eu falo muito assim, o síndico tem hoje uma fonte de conhecimento, que ele vai no Google, ele vai no YouTube, nós estamos lá no YouTube também, e ele vai ter muitas indicações, mas o filtro da qualidade passa pela rotina. Somos nós que fazemos. Você indica para mim uma pessoa, eu te indico outra, e você vai criando um ciclo ali que as pessoas, os profissionais querem pertencer. Né? E é bacana, assim, porque assim, gente, hoje o mais difícil é mão de obra, cara. Você arranjar alguém com mão de obra de confiabilidade, né? E sempre tem o pé atrás, porque o dinheiro não é nosso. Então, se der errado, aí eu concordo com você, sempre que eu concordei com você, né? A gente responde civil e criminalmente. Exato. Então, sim, eu sei, se algo de der de errado, quem responde é o síndico. Então, por isso também é importante não ficar só apego ao valor. Nossa, não é verdade? Essa foi uma das coisas que a gente debateu, sabe que dia? No grupo, sexta-feira passada. A síndica Cláudia, nossa amiga Cláudia lá de BH, está sempre assistindo aí, clicando com a gente. Ela falou assim, contratei uma obra aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, com uma engenheira, eles ganharam por preço, só que a obra não sai de jeito nenhum. Toda hora falta gente, tem dinheiro, rotatividade de funcionário, tem que explicar projetos novos, explicar a obra de novo. Então, assim, é bem custoso, porque você vai só pelo preço e você não deve fazer isso, você tem que ir pelo custo-benefício e a referência. Verdade. Porque, olha só, uma coisa é você gastar R$1.000 para fazer um serviço que, na verdade, custa 2. Você tem aquela sensação que você se deu bem, só que os problemas vêm na sequência. Quando você vem lá tranquilo, na virada do ano, comendo aquele frango, aquele pernil, aquele negócio bacana com a família, tá vazando aqui, você já não está mais com aquela paz. Amanhã eu resolvo. Beleza, você falou, mas amanhã você já acorda pensando nisso. Tem que resolver. Então, tem que correr atrás. Tem que resolver, tem que correr atrás. Qual que é o grande negócio que eu falo para o síndico hoje? Você tem que contratar as pessoas por custo-benefício. Você cria um modelo padrão da sua obra, do seu serviço, que você tem que fazer exatamente, e você tira isso da onde? Você não tira do sovaco, vamos dizer, eu vou tirar aqui, tantos metros quadrados, é aquele serviço, é a impermeabilização. Você tira de uma consultoria. O profissional vai lá, faz a consultoria, faz as fotos, faz o laudo, escreve para você, faz um orçamento prévio, diz o que tem que fazer, quais os cuidados você tem para cada sistema, e aí você contrata. Por mais emergencial que seja, tem como você ter uma consultoria, tem como você ligar, tirar uma dúvida e perguntar. E o síndico estando dentro de um grupo, ele vai pegar as experiências das pessoas, né? Para a gente aprender. A gente, como ser humano, a gente só se forma ser humano no nosso conteúdo dentro da realidade que a gente conhece. Ou seja, o homem é produto do meio, né, e do tipo. Entende? Se você é criado na África, você tem o costume da África. Se você é criado em São Paulo, você tem o costume de São Paulo. Se você é criado em Brasília, você tem o costume de Brasília. Isso faz parte da cultura. Então, quando o síndico está inserido em bons meios de comunicação, com bons conteúdos filtrados, de boa qualidade,
ele já consegue acertar mais pelo ambiente que ele está. Com certeza. E assim, a experiência que eu tenho de fazer obra grande sem engenheiro é complicado. Por quê? Primeiro, como é que eu vou saber que está sendo entregue, que está sendo entregue? Segundo, o cara falar que tem que fazer tal coisa, eu não tenho conhecimento suficiente para falar que não é, vou acabar aceitando. Outra coisa, é muito da parte da confiança. A gente tem que entender que a obra não é confiança. É monitoramento. Esse é o problema. Onde você vai conseguir profissionais confiáveis, sendo que todo mundo está brigando pela uma fatia do dinheiro. E esse dinheiro que você, como síndico, administra, ele é o seu dinheiro. Seu também, você também paga. Esses dias eu tive uma reclamação do síndico aqui em Águas Claras que falou assim, olha, chegou um empreendedor aqui, um engenheiro, inclusive, e falou o seguinte, não, vamos fazer o serviço aqui e tudo, eu faço para você tanto. Ele falou, não, mas você tinha me cobrado quase a metade disso. Ele falou, pois é, mas não tem problema, porque assim, eu estou te atendendo, não dá no emergencial e tudo, e o dinheiro é do condomínio, né? Como se, tipo assim, não era do síndico, né? Só que o síndico é dono. Ele responde aí. O síndico me ligou e falou assim, cara, você sabe o que o fulano me passou assim? Eu falei, corta fulano da sua lista de serviço. E assim, é até triste, porque como é que o cara cobra um X e depois ele cobra outro X do mesmo serviço, né, cara? Eu tive que fazer uma viagem ali, fazer outra viagem aqui, gastei mais tanto de gasolina e tudo. Então a gente ensina o síndico, com a experiência que nós temos de fazer prédios, né, casas inteiras, obras grandes, como administrar esse tipo de situação. E é via documento. Você gera o documento, faz a chamada, a pessoa vem te dá o orçamento, você não aceita, a não ser que seja por escrito, até pelo WhatsApp, manda o áudio, você aceita. Está dando mole, pede para mandar o áudio por escrito. Fala, não posso te ouvir agora, escreve para mim, por favor. A pessoa escreve todos os itens e o valor, você segura aquilo ali. No momento que você precisa discutir isso, você tem por escrito. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, é o seguinte, primeiro, de onde vêm as informações? Segundo, qual o nível de confiança dessas informações? Verdade. Nós estamos vendo o país inteiro aí com o negócio de fake news, política, essa coisa toda, é porque as fontes estão mitigadas. As fontes estão... O pessoal começou a aprender a criar uma narrativa e aí a coisa vai toda por água abaixo. E o síndico não está trabalhando livremente, ele tem que primeiro entender que o papel dele é de gestor de patrimônio. Isso é uma das grandes funções do síndico. Verdade. Né? Segurança, a vida e patrimônio. Depois vem as pequenas coisas. E hoje, como ele responde passivo e ativamente, ou seja, ele por fazer e por deixar de fazer, toda decisão que ele toma, ele precisa entender o seguinte, tem que prestar conta. Mas você resolveu isso aqui como? Assim, por quê? Porque eu quis. Não, fundamento. Então, esse curso que a gente vai passar das normas de condomínio, não vai ser um curso especificamente, vai ser webinários. Para cada norma, a gente vai criar um webinário com uma palestra, explicando didaticamente para o síndico como essas normas são aplicadas, o que ele deve entender de cada norma, para ele poder ter uma clareza sobre a qualidade de serviço. Né? Desde a contratação até a aplicação. Por exemplo, impermeabilização, você quer saber mais um pouco? Vai ter uma norma lá que fala sobre isso. Estruturas, né? A 6118, 6120. Quer saber mais um pouco? Você vai entender o que é o cobrimento do aço, o que é o grout, qual é a bitola do ferro. E assim, né, o amigo Diógenes, e que tem nos assistindo que é síndica, pessoal, esse processo é continuado de aprendizado. Continuado. É sempre bom ver, tem tantos anos, mas você vê ali uma coisa nova, você vê algo diferente ali, fala, posso melhorar. Eu acho que é isso que faz tornar um profissional mais completo, mais assertivo, vamos dizer assim. Tem um detalhe também, olha, a qualidade e a intensidade, a qualidade é uma força de intensidade, né? Uma qualidade muito alta, concentrada num espaço pequeno de tempo, ela distorce a noção de tempo. Então, aquilo, síndico, que você levaria 5 anos de gestão, tomando porrada, reclamação, você vai aprender na prática como resolver, 5 anos, a gente consegue adiantar para vocês no nosso curso aí em 6 meses, 4 meses, 3 meses, depende do tempo que você tem. Trocando experiências. Né? Eu tenho uma coisa que a gente aprende com alguns mentores, e essa aqui é uma frase que eu aprendi e depois eu reforcei ela com o Pablo Marçal. A intensidade distorce tempo. Quando você tem um ambiente muito clean, por exemplo, muito polido de síndicos, profissionais ali, advogados, engenheiros, síndicos, trabalhando junto, e você tem um alto nível de qualidade, e você tem um alto nível de confiança, todos esses altos níveis, eles são intensidade. Quando você, síndico, dedica, por exemplo, 1 hora, 2 horas por dia no aprendizado, você distorce a sua velocidade de experiência no tempo. Com certeza. Então, você vai ter síndico aí, presta atenção você, que está começando a carreira de síndico agora. Você vai para a Assembleia tentar pegar um condomínio, pegar 2, pegar 3. O que vai diferenciar
Você é o que você fala, é o que você sabe. A forma de expressar. É como você se posiciona. Então, lá no curso nós temos liderança, inteligência emocional, sequência de normas, processos e protocolos, protocolo de obra, causas e consequências da boa gestão. Imagina você, síndico, está lá, o condomínio está precisando de fazer um monte de obras, não tem uma metodologia clara e você consegue chegar e explicar passo a passo como você faz, o que você aprendeu, falar de norma, falar de garantia, falar de processos construtivos, falar de contratação com excelência, com firmeza, com autoridade. Você vai levar essa eleição. E uma coisa você bacana, vai tornar a profissão uma alavanca. E assim, né? Jorge, eu já falo isso há anos, gente, a gente tem que se unir mais. Por isso, porque condomínio, às vezes, não é só o conhecimento, são situações muito atípicas. E às vezes aquele cara do lado viu. Tem que ter jogo de cintura. Aquele cara do lado tá vivendo aquilo que você precisava saber para resolver. Exatamente. Então, assim, não tenho escolar nenhuma. Não, às vezes você tem uma experiência de vida no condomínio que vai vale ajudar o muito, outro. que Então, vale isso que eu muito. falei, a gente tem que se unir. E aí o pessoal não comunica, né? Quanto Ele mais não se conversar, conecta, você falou, entende? tem uma experiência tal. Peraí, eu não preciso errar para aprender. Não, você Eu pode posso aprender com o os outro, outros, né? Muito aquele, bacana. Tem gente que aprende com o erro dos outros, tem gente que nunca aprende e tem gente que só aprende errando 10 vezes. Então, você não precisa errar 10 vezes. Você pode aprender com o erro dos outros, você tem que estar num ambiente saudável, como a gente tem aqui em Inteligência Condominial, como nós temos lá o nosso Instagram, com um grupo específico sobre fiscalização de obras em condomínio. Olha o título. O curso de fiscalização de obras em condomínio gerou um grupo de fiscalização de obras em condomínio que tem o Brasil inteiro. Nós temos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro em massa, temos Pernambuco, Bahia, Ceará, Fortaleza. A galera toda está ali, né, nas grandes capitais. A gente tem muito pouco hoje do norte. Ali, Pará, no Belém do Pará, Manaus, a gente tem pouco. Mas o resto do país a gente tem muita coisa. Mas vai expandindo aos poucos, né? Tem. Então é o seguinte, ó, você que está nos assistindo aí, quer mandar um abraço aos nossos apoiadores. Ó, Cicobi da FBio, a melhor agência do Brasil, DS Condominial, uma garantidora que vem aí mais de 30 anos no mercado, ajudando os condomínios aí na saúde financeira. Combate Titor, amiga Juliana. E não posso esquecer também do pessoal da rede SPTV. Vem pra cá que o papo é muito bom aqui na agência condominial. Ó, você estava falando de fiscalização de obra. Então vamos aqui no programa final aí falar sobre isso. Falar um pouquinho sobre isso, Jorge. Como dizer assim, qual é o ponto que o síndico não pode deixar de fazer na fiscalização de obra? Não pode esquecer de fazer de jeito nenhum. Primeira coisa da fiscalização de obra é você definir o escopo da obra. O que é a obra? Isso que eu ia falar. Eu traduzo o que é escopo. O que é a obra? O que você está contratando especificamente? Esses dias a síndica mandou para a gente aqui no grupo assim, eu quero fazer a pintura da fachada. Eu falei, a pintura é muito legal, né? Mas na verdade não é a pintura. É uma revitalização da fachada, é um sistema. E eu estava até falando sobre a importância da fiscalização de obras, porque como a norma é dinâmica, né, em cima desse debate que a gente teve no grupo lá com ela, eu falei que eu vou criar, para esclarecer para eles, a sequência dessas aulas de normas. Umas 20 normas mais aplicadas ao condomínio. 20 que é para ir para profundidade, 10 é fácil, né, mas 20 é para você sair de lá com uma transformação. O que a gente faz na cabeça do síndico hoje é gerar uma transformação para ele, uma percepção de responsabilidade, uma percepção de atitude e uma percepção de entrega. E quando você deixa a gestão, você tem que entregar a gestão. Verdade. E você entrega a gestão através de quê? Não é de bate-boca, não é de papeado, você entrega através de documento. Verdade. Né? E aí você entrega e pega a assinatura do síndico anterior. Recebemos aqui, o conselho recebeu, bonitinho. Deixa registrado na ata e você sai para a sua vida. Se for continuar a ser síndico, vai para outras aventuras. Se não for ser síndico, vai viver outras aventuras fora da sindicatura. A fiscalização de obras é um grande produto que a gente tem, carro-chefe. Nós somos, talvez, a empresa mais referenciada aqui de Brasília sobre a fiscalização de obra. E onde ela começa? Ela começa quando o síndico fala assim, eu tenho que fazer uma obra. As pessoas querem fazer uma obra da fachada, quer criar um salão de festa, quer criar o ponto de alimentação elétrica dos veículos, né? Quer fazer uma obra de captação de energia solar. A gente vai lá na parte técnica, define o escopo da obra, escolhe todas as normas que se aplicam àquilo ali, o mapa de segurança, qual que é o risco disso aqui, qual que é o custo médio, qual o valor que a gente coloca de entrada. Então, a fiscalização de obras em si, ela não é só chegar lá e conferir o que está sendo feito, ela é planejar a obra antes do início. Você apresenta esse planejamento da obra e debate com os moradores, entendendo o que eles querem, né? Como você mesmo dizia, coletivo. É coletivo, coletividade. Vai para lá, a gente explica, nós ficamos com o baluarte da metodologia,
todo mundo fica junto com o baluarte da melhoria coletiva, os advogados com os parâmetros jurídicos, né? E a gente cria um formato da obra, a gente faz um desenho. Dessa vontade, que é a concepção da obra, o que é? Como que faz essa obra? Escreve, faz um caderno técnico, faz um quantitativo, uma planilha orçamentária. Lá no contrato a gente coloca as cláusulas que a gente quer que conste, como, por exemplo, a retenção parcial de pagamento e um recebimento provisório. Isso é a parte técnica que coloca, é o como fazer. A gente tem uma obra de 1 milhão, você vai pagando 10 parcelas de 100, você paga 10 porque ela está na obra ainda. Você não pode pagar, você tem que reter uma margem de erro para que entregue a obra, a comissão mais o seu corpo de engenharia faça a verificação e até com calma. Pagar por medição, né? Sim, perfeito, mas né? paga por medição também, mas assim, você tem que receber a obra com calma. Verdade. Às vezes, no meio da obra, por medição, você tem que parar, conferir material, falar, isso aqui está errado, tem que corrigir agora, não adianta corrigir depois, que é prejuízo para todo mundo. E aí, quando você para, você tem que ajustar o cronograma, jogar uns dias para frente. Às vezes, o síndico e a comunidade não quer que pare a obra. E aí, como é que você faz? Porque o pessoal está na obra, eu acho que é importante. Tem que parar. O que você está falando é bacana, é isso que eu falo. Porque está errado. Por isso que nós estamos síndicos, a gente não é, né? A gente está síndico, né? É entender a importância de um profissional ao seu lado. Porque ele vai ter o parâmetro técnico para falar por que está parando a obra. Exato. Porque uma coisa é eu chegar lá, Thiago, e falar, outra coisa é você falar, não, embasado, ó, aconteceu isso aqui. Entendeu? Então é melhor a gente demorar um pouco mais a obra, né? Sim. Do que a gente ter uma perda técnica aqui sobre isso, né? Às vezes tem coisas que são irreversíveis, né? Você, por exemplo, permite que a obra continue com aquela margem de erro. Vamos colocar uma pastilha de fachada. Está colocando pastilha na fachada e a pastilha não está ficando muito bem assentada, alinhada. Você não fala nada. Quando você vai receber, você fala, ó, tá vendo que tem defeito ali, aqui. O cara vai dizer para você, mas você não falou. Você não comentou nada disso antes, eu achei que estava do seu agrado, eu continuei. É porque se a pessoa não fala, tudo agora, para a gente refazer, eu vou precisar de um aditivo. E ele vai judicializar isso e muitas vezes ele consegue. Porque o contratante, lá no contrato tem que provocar. O contratante tem a fiscalização à disposição. Não serão cobertos erros visualmente percebíveis que não foram reclamados durante a execução da obra. É porque você tem que provocar. Entendeu? Se você não provocou, está aceitando, né? E às vezes o síndico não tem experiência nenhuma com isso. Verdade. Ele não sabe o que é um alinhamento vertical, não sabe em que norma que ele fala que está errada a cerâmica. Deixa eu explicar para vocês. Você sabia que uma cerâmica com mais de 30 por 30, ela é obrigada a colagem dupla, até mesmo na fachada? Que a área externa é argamassa C3 e você pode contratar uma fachada assim para o seu condomínio com argamassa C3 e o cara coloca C1. Você nem acompanha, você só vê o saquinho chegando ali, está colocando, está tudo bem, estou tranquilo. Você quer uma tranquilidade que você não tem. Por quê? Porque você é o responsável por fiscalizar. Nós temos uma aula específica disso no nosso curso, gratuita para você lá na nossa plataforma, que fala o seguinte, o dever de fiscalizar. O condômino, às vezes, é o cara que acha que o síndico não tem que fiscalizar, não quer dar acesso ao apartamento, à reforma, etc. O síndico acha muitas vezes que não é obrigação dele ficar fiscalizando. É sim. Mas o resultado é que contratar mal ou contratar bem é responsabilidade do síndico. O que é a responsabilidade dele? Entendeu? Então, se ele é obrigado a contratar bem, ele que manda parar a obra ou continuar, a qualidade pertence a ele. Entendeu? E a experiência ele não tem para fiscalizar a obra. E, assim, e a maioria das vezes o síndico ele não é só síndico. E assim, Jorge, uma experiência que eu tenho, é assim, muito bacana, pessoal, quando você tem um engenheiro nesse procedimento, é porque uma coisa é o Thiago falar, outra coisa é o engenheiro vir. Porque é diferente, ele tem a carga de experiência e ele sabe os termos técnicos. E outra coisa, e assim, valida a imagem, entendeu? Porque assim, uma coisa, o Thiago você falou, a gente sim tem essa mania de querer abraçar tudo. Só que eu falo, não adianta. Tá, né? Se é uma coisa de engenharia, leva um engenheiro. Porque ele sabe o que está falando, vai explicar. E as pessoas vão validar mais essa informação. Uma coisa que você tem que entender é que quando você está fazendo obra, você tem que colocar o orçamento da fiscalização junto à obra. É uma coisa de 1%, 2%, 3%, às vezes menos do que, às vezes é 0,5%. Hoje eu te falo, mas é importantíssimo. Eu não faço mais obra sem um engenheiro para fiscalizar do lado. E outra coisa, eu ainda vou falar para você ainda, não contrate mais obras sem ter o caderno técnico da obra. Mas começa no começo, você falou, a fiscalização pode ser antes, durante e depois. Antes do contrato. Esses dias a pessoa me chamou e falou assim, vamos fazer a obra da fachada, a gente quer um engenheiro para fiscalizar. Eu falei, vocês vão começar quando? Não, a gente vai começar só para o mês que vem. Eu falei, como que vocês vão contratar?
Falou, não, a gente está chamando as empresas aqui e está vindo. Aí eu perguntei, quem já tem a experiência, eu perguntei sutilmente assim para ele. Falei, qual que está dando a diferença de preço? Ele falou, pois é, esse é um problema. Olha aí, ele já sabia do problema. Porque gera dúvida, né, cara? É muito discrepante. Mas o cara ainda acha que é despesa, não é. A fiscalização faz parte da obra. Verdade. Você precisa entender isso. Você contratou alguém para fazer, você tem que ter alguém para fiscalizar, ou o fiscal é você. Não tem como você fugir disso. Porque quando te perguntar por que você fez assim, vai falar, não, porque é assim que eu achei que era. E você não pode ter essa dúvida mais, porque está lá tem um arriscado. Inclusive, tem uns colegas fazendo um workshop só de advocacia, que está dizendo o seguinte: o síndico responde com o patrimônio ou não responde com o patrimônio por prejuízos causados ao condomínio. Cara, eu acho que depende do que for, né? A gente tem que lembrar que dentro do seguro existe coberturas para isso. Sim. Entendeu? Sim. Você responde quando o quê? Se você for condenado na justiça. Não é que você responde pelo seu patrimônio. Você é condenado a X, tem que pagar. Tem que pagar. Então, mas aí tem uma grande diferença. Entendeu? Você numa dívida comum, você tem um único imóvel, você não perde aquele único imóvel para pagar a dívida. A não ser que o imóvel tenha um valor alto, e aí o pessoal consegue provar que dá para pagar a dívida, da sobra dinheiro para você comprar outro imóvel para a família. Mas acontece que o síndico é diferente. Ele é visto como um voluntário. Não, mas é assim, ele tem um artigo que diz que ele responde passiva e ativamente. Mas é porque as pessoas, quando falam isso, é tipo assim, o síndico é condenado. Não é condenado a pagar com o seu imóvel, é condenado a pagar um X. Sim. Você entendeu? A ação, mas é isso, não. Isso que eu falo, mas é uma garantia de recebimento. Mas é você assim. Entendeu? Não é que o síndico responde diretamente com o patrimônio, não é isso. Você tem o dinheiro para pagar, você vai na parcela, você paga. Porque as pessoas falam isso, às vezes tem que ter assim. E outra coisa, dentro de uma coisa que é importante, você falou, dentro do seguro do condomínio, existe lá responsabilidade civil do síndico e responsabilidade civil do condomínio. A responsabilidade civil é exatamente para isso. Sim. Dependendo do que for, se não teve má fé, foi comprovado que não teve má fé, mas causou um dano, tem que pagar. Você vai acionar o quê? Essa cobertura. Sim. Que é um RC profissional. Você, como engenheiro, teria que ter um RC profissional. Sim. Para quê? Se cometeu alguma falha, gerou um dano, né? Então, assim, isso é normal, tá, gente? Por isso que eu falo, muitas vezes a pessoa não entende, mas assim, às vezes, dentro da cobertura, tá te cobrindo. Não quer dizer que você vai cometer um erro. E vai estar coberto. Isso, mas dependendo do que for, você pode acionar. Só que tem um problema aí. Eu vou te explicar, que é o seguinte: você vai pagar a franquia do seguro, e se a comunidade, os conselhos entenderem que foi erro do síndico, eles podem penalizar o síndico por pagar a cobertura, por exemplo. Não, aí grande questão de perda do patrimônio, a grande questão da perda do patrimônio é quando o síndico não tem as condições para pagar e ele tem um imóvel. Mas exatamente, ele é garantia. Aí nessa configuração ele tem que pagar de todo jeito, aí ele pode ser implicado nessa modalidade. Mas esse detalhe aí do workshop não é nosso não, pessoal, da BSB não. Isso aí é um grupo de advogados que está fazendo o workshop e eu achei muito interessante o termo. E isso é bom, sabe por quê? Porque esclarece para o pessoal a responsabilidade. E a questão não é isso, a questão de você que está aí, que é condomínio, mora em condomínio, tá na hora de começar a valorizar o síndico do seu condomínio. Sim, tem que dar suporte. Porque você quer pagar lá uma mixaria e que o cara tem isso aqui. Daqui a pouco ninguém vai querer gerir seu patrimônio. E eu vou contar uma coisa. Vai perder patrimônio. Vai desvalorizar. Vai desvalorizar. Se nós começar a entender que a gestão do condomínio é o que é isso. Eu estava numa assembleia, infelizmente, de aumento de taxa ordinária. 20%. Então a galera pirou, né, velho? Pirou e tal. E aí uma pessoa falou assim, mas você? Eu falei, exatamente, eu estou fazendo o meu papel como gestor. Eu estou falando para vocês. Trazer a verdade. Ou vocês alinham agora, ou aumentar a dívida. Aumentar a dívida. A dívida vai chegar. Então, hoje alinha o barco aqui agora. E ainda falei assim, eu não quero estar nessa posição. O que é difícil o pessoal entender? É que ele acha que reduzindo a taxa ordinária vai dar para eles a condição de permanecer pro resto da vida. Não existe isso, pessoal. Não existe. Olha, você tem carro, você faz manutenção. Você tem geladeira, você tem que trocar. Você tem televisão, ela vence. O patrimônio é para durar 50 anos, 100 anos, 200 anos. E aí, o que acontece com você? Quando você não tem o dinheiro de fazer a manutenção do seu carro, você não viaja. Não, e assim, você falou... Agora, o apartamento você vai fazer como? Vai deixar de morar nele? Jorge, falou uma coisa importantíssima. Pessoal, primeiro quero mandar um abraço pro pessoal da DC Condominial, que é uma garantidora. Temos o Cicobi da F1000 aqui, ó. Pessoal muito bacana. Tem uma Combatidor, tem um amigo Jorge também que nos apoia aqui nessa parte. Engenharia. Gente, eu trabalhei com frota há muitos anos. Eu fui gestor de Brasília de mais de 600 veículos. Quando você investe na manutenção, você está falando o quê? Estou aumentando a vida útil daquilo. Exato. Então, por exemplo, uma pintura de fachada, está falando, a fachada, a gente faz as manutenções, se ela dura 10, ela vai durar 20. Então, a gente começar a entender que isso é um investimento que você faz. Sim, é investimento.
Entendeu? investimento. Não é custo, é investimento. Você tem que entender o seguinte, ó, toda procrastinação é uma fraqueza para você que é líder, que é gestor. E toda antecipação é uma força. Não confunda antecipação com ansiedade e nem a procrastinação com uma depressão, com a leniência. Não é assim. O que acontece? Quando você antecipa as suas funções, é mais ou menos como a gente organiza o condomínio. O pessoal me chama dos condomínios, eu vou, olho a necessidade do prédio, faço uma proposta para eles. Então eu levanto, começo a assistência técnica com um laudo incluso. Então do laudo a gente pega todos os parâmetros, né, do laudo de inspeção, com a NBR nova, e a gente coloca na sequência o que tem que ser feito e a urgência. O condomínio vai para a previsão orçamentária junto com os conselheiros, e ele faz uma lista do que tem que ser feito. A gente faz um orçamento prévio dentro da assistência técnica, o contrato de 12 meses normalmente, e a gente entrega nos primeiros 30, 60 dias o laudo. Daí, na sequência, a gente dá assistência técnica para você tomar as decisões sobre as obras. Aí, para cada obra, você tem um orçamento, uma previsão e uma época do ano que é melhor para fazer. E isso você pega toda essa previsão orçamentária, coloca na sua previsão financeira do condomínio e vai aprovar a taxa extra dentro da necessidade daquilo ali por um período. Depois de passar dessa obra de ajuste das manutenções que estavam para trás, você faz as manutenções básicas. Aí entra no próximo ano com a gente o plano anual de manutenções. E aí dentro do plano anual de manutenções você tem uma previsão orçamentária redondinha. Então eu explico muito, pessoal, hoje você erra na administração, você gera muita taxa extra, você tem perda de patrimônio, porque você escolhe fazer pela sua própria cabeça. Se você for no nosso curso gratuito, você já começa a mudar essa visão, já começa a fazer diferente. Né? E é uma segurança para o síndico isso. Lógico, né? Principalmente para o síndico, porque ele se dispõe a um cargo, igual a gente estava falando aqui, que muitas vezes ele está chegando ali agora, ele tem uma experiência do trabalho, tem uma experiência de vida, etc. Mas ele tem que ter intimidade com o condomínio, com a legislação, com o procedimento. Tem aquela questão de ter que falar com as pessoas, explicar mais de uma vez, né? Então, uma comunicação clara, isso é super necessário. Eu digo para você, olha, não é super complexo trabalhar com as questões do condomínio. É simples, mas dá trabalho, principalmente o primeiro ano. Então, o síndico que está assumindo agora, vem com a gente. Esse que é o problema, que é só um ano. É só um ano, né? Eu acho um pouco o mandato, porque começa a ganhar intimidade com o sistema todo, com fornecedores, com material, prestador de serviço, a partir de um ano, porque o ciclo se repete. É verdade. Quando você vai ali, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, dezembro, só deu uma época de chuva, só deu um período, só deu um tipo de problema. No outro ano é que você vai precisar fazer de novo, e aí se não fez corretamente isso agrava, você vai fazer de novo, não vai ser a mesma coisa. Dá um exemplo aqui simples, reservatório. Reformou o reservatório? Parabéns, você está bem. Daqui 6 meses no máximo tem que lavar. Contratou meia boca, o cara que lava já estraga a impermeabilização. Aí você não confere isso como que está. Normalmente manda o zelador, né? Aí não confere isso como está. Aí daqui 6 meses, quando você for lavar a caixa d'água de novo, o reservatório, o que acontece? A impermeabilização estragou. Aí você vai lá no cara da manutenção, que fez a obra para você, e fala assim, ó, tá ruim aqui, deu problema. Ele chega lá e vê marcas de cortes no tecido de impermeabilização. Ele fala assim, ó, não tem mais garantia. Aí você fala, onde é que ficou a economia de contratar a lavagem do reservatório mais barata? Sem ART, sem o cronograma, sem apresentação. Porque o profissional entra no reservatório e fala, se tiver algum problema no contrato, na primeira visão do problema que existe no reservatório, informar. Se não tem problema, está recebido como integral. 100% ok, é só lavagem. Lavou, a garantia está lá por 6 meses. Aí é preservada a garantia da obra, entendeu o lance? Você fez uma obra, reformou o reservatório, é caro, deixou pronto. O jeito que você vai fazer a manutenção gera a perda da garantia ou a longa vida. Entendeu que negócio legal? Eu acho interessante. A longa vida da frota dos carros é igual ao reservatório. Se você não fizer direito... Duas perguntas que eu fiquei agora na dúvida. Primeiro, quanto tempo deve fazer essa revitalização da caixa d'água? Primeira pergunta. Olha, as impermeabilizações não têm garantia de 5 anos. Tá? É porque elas são vinculadas à garantia do produto. Entendeu? Mas costuma se oferecer, quando você faz uma reforma do reservatório... Qual que é a reforma? A reforma completa, tira o reboco, tira o desgaste ali todo, recompõe toda a superfície impermeável, né? Onde a água potável vai ficar, e faz um tratamento novo. Normalmente aquilo ali dá-se uma garantia de 5 anos. Com a alteração da norma, isso aí está caindo para 3 anos. E vem constando ali, pela própria norma nova,
o prazo de manutenção, que é a limpeza das caixas. Por quê? Acúmulo de sujeira, ele gera mais acidez. E a impermeabilização precisa estar neutra. Senão essa acidez passa para a água, contaminação. Então tem que estar sempre limpo, né? Cada 6 meses você faz uma limpeza. Alguns limpam de ano em ano. Eu não tenho muita objeção, depende muito da conservação, da tampa, como que é a qualidade do sistema do condomínio, né? Mas a garantia das impermeabilizações mesmo, 3 anos. Bom demais. Outra pergunta também que eu fiquei aqui no ar. Manutenido, né? Esses dias o condomínio nosso perdeu, fez a obra, tinha 2 anos, pediu uma revisão, fiz o laudo, expliquei, ó, tá muito ruim, parece que tem mais de ano que não lava, porque não dá para você alinhar certinho ali. Aí eu puxei o histórico das manutenções, tinha 2 anos da reforma do condomínio, da caixa d'água, e 2 anos sem lavar. Quando foi lavar, aconteceu exatamente o que eu te falei, a acidez comeu parte da impermeabilização, e são 6 camadas normalmente, né? 6 camadas mais o véu, você aplica as últimas camadas ali, teve que refazer 3 camadas. Aí o condomínio recebeu a garantia de 2 anos. Bom, bacana. Né? Mas poderia não ter feito isso, era só lavar. É evitado, né? É 1 ano a mais de vida útil, 1 ano a mais, teve que fazer taxa extra, inclusive, então... É aí que a gente vai ver a realidade do negócio. Outra pergunta, qual o melhor é para fazer a revitalização da fachada? A época que você planeja e conclui o planejamento com excelência, porque para várias partes do Brasil a questão de chuva, de tempo de chuva, ela é muito diferente, né? Aqui em Brasília, por exemplo, você tem aí a seca a partir do mês 7, mês 8, vai até mais ou menos ali outubro. Então é excelente isso daí. Esse ano foi um pouco diferente. Teve chuva em maio, teve chuva em junho, teve chuva em julho. Mas o que eu quero dizer para o pessoal que faz obra de fachada? O planejamento tem que ser exaustivo. O planejamento tem que ser bem feito. Preocupe-se mais com o bom planejamento da obra do que com o exato momento de fazer a obra. Porque na sua microrregião, no seu estado, na sua cidade, quando você tiver um profissional que faz o planejamento para você, a primeira coisa que ele vai fazer é o mapa de chuva. Ele vai pegar o mapa de chuva do ano anterior, com a margem de erro para o próximo ano, e vai fazer a disposição do seu condomínio especificamente, qual é o melhor momento para contratar a obra da fachada. Obra de fachada com chuva é terrível, porque o cara tem que tirar o silicone em volta da sua janela, aquela afetação, às vezes tem que trocar a pedra. E é até mais perigoso, né? Aí cai um temporal, inevitavelmente você vai ter água dentro do apartamento, né? Ou você vai fazer telhado no período que está confrontando com chuva, porque você não fez a preventiva. Então, se você está tendo pequenos vazamentos agora, ó, dica gratuita, anota aí. Se você está tendo agora pequenas infiltrações, mapeia a unidade, aonde está sendo, bonitinho. Vai chegar daqui a pouco março, né? As águas diminuem em algumas regiões e aí você já entra com aquele mapeamento. Se for emergencial, já é emergencial, não tem o que discutir. Tem conversa, mas né? A obra que você, como síndico, faz, como gestor, ela não pode ser contratada em cima da hora, às pressas. Né? Você não pode ter medo de parar uma obra porque tem algum erro e não quero parar porque a gente pode ser prejudicado. Não, você tem que parar porque é necessário. Também não vai parar a obra por qualquer coisa, né? Mas por isso que é importante ter um engenheiro do lado, né? Para ele poder falar, né? O cara faz isso sempre, né? Não adianta você falar, olha, quantas obras você faz? Um síndico que está com 5 anos de experiência, fez 5 obras de fachada, fez 5, eu tenho 5 obras ativas. Entende? Então a intensidade distorce o tempo. Você tem 5 obras ativas ao mesmo tempo ali, fiscalizando, olhando, um problema que deu em uma, você já faz a previsão para outra, você já corrige, já passa o comunicado por e-mail, resolve, chama a equipe para conversar. É diferente, né? E como eu estava te falando, assim, a maioria dos síndicos que eu conheço tem outra profissão. No mínimo tem uma família. Sabe? Concorrer com a família e com o trabalho já dá um trabalho, né? Já é difícil. Agora, você concorrer com a sindicatura, o trabalho e a família, cara, é sem condições. De verdade mesmo assim, para quem tem a consciência sobre ser gestor de patrimônio, ele tem que ter pelo menos o network de saber quem faz bem feito com preço mais em conta, né? Nunca jogar só por preço, ele tem que jogar por custo-benefício e confiança. Confiança é fundamental. Às vezes a empresa não é tão especializada, mas o caráter do gestor... Ou não é tão grande também, né? Não é tão grande. Eu já tive muita experiência. Cara, mas essa empresa, afinal, mas já fez serviço para mim e deu certo. Porque era empresa pequena, familiar. Exato. Eu peguei empresas aqui em Brasília que deram uma diferença de R$100 mil numa obra de 400 mil. E ela foi a mais barata e foi excelente. Excelente. Mas como que você vai ter acesso a isso aí se você não tem essa experiência? Verdade. Tá você não vai atrás, né? Eu falo, a gente tem que bater perna. Tem que estar no ambiente. Vem pra gente aqui, vem pro grupo, entra no grupo da associação, conversa, tira dúvida, bate boca ali.
Sabe? Qual é o Instagram mesmo? Vai o Instagram, Instagram. @condominial engenharia. Ela tem um banner do grupo, né? Tem um bannerzinho do curso. Lá no curso tem no link do curso, na descrição do link, tem um linkzinho, você coloca lá, clica, entra no formulário do Google e esse é um filtro. Vou te explicar por quê. Não se aborreça de preencher um formuláriozinho com 4, 5 perguntas. Por quê? Porque é ali que a gente faz o filtro. O cara que não tem interesse de ter uma boa índole, ele não preenche essas coisas, ele tem paciência para isso, né? E mesmo que depois ele seja mau caráter, a gente tem toda a informação ali para dizer, olha, fulano não é bom. E rapidinho o grupo mesmo já bota fora. Elimina, né? O cara recebe uma negativa em Brasília, recebe, né, na região de Águas Claras, que é grande aqui em Brasília também, recebe de São Paulo, recebe Pernambuco, ele vai trabalhar onde? A escolha que ele tem é alinhar. E agora, sabe que eu lembrei agora? Na época eu estava estudando na minha faculdade. Nem tinha barba nessa época, né? Olha, aí era um garoto. E aí eu tinha um professor que falava uma coisa que é bacana, né? Que fala assim que qualidade não pode ser diferencial de trabalho, porque a qualidade tem que estar embutida no serviço. Exato. Tem que estar dentro do próprio trabalho, né? Está dentro do próprio trabalho. Sabe o que eu falo pro pessoal da gestão de condomínio? Falando, normalmente o pessoal gosta de tomar uma cervejinha, ele quer tomar uma... Não sei, ninguém nunca me chamou, não. Né? tá precisando, Tiago. Tem que chamar para ter um papo fora, né? Não chama não. Ó, o pessoal quer tomar uma cerveja, aí dá uma referência de cerveja nacional Heineken. Normalmente é a mais cara. E aí você vai tomar uma cerveja, você quer tomar uma Heineken. Você vai contratar a obra para o condomínio, você quer uma Itaipava. Nada contra a Itaipava. Tem gente que adora e cai bem para você. Mas nesse caso, você não está administrando o seu. É o do condomínio. Né? Você vai ver o telefone. O iPhone é o telefone mais caro. A Samsung eu acho excelente. Eu não sou tão fã também, assim, né? Resolve muito bem. Mas você vai pegar um telefone, você não quer o mais vagabundo, você quer o melhor. Verdade. Né? É mais ou menos assim que funciona. Aí você fala assim, não, eu quero um iPhone, mas você fala assim, mas não tem dinheiro. Cara, o pessoal junta, se organiza, sabe? Eu acho que dá para... Por isso que é importante, pessoal, a gente sempre está baseado em parâmetros técnicos. Porque igual previsão orçamentária. Gente, matemática é exata. Matemática é exata. Toda reunião que eu vou, os caras não ficam chiando, mas eu falo, gente, no final é matemática. É matemática. Aumentou o custo aqui, não tem o que se fazer. Sim, vai chegar aqui e aumenta o salário mínimo, né? Então não adianta eu ficar aqui escondendo só o capelete. Então, assim, é matemática. E assim, a gente tem que entender, e você que está nos assistindo que é síndico, assim, gente, você precisa abraçar o mundo, cara. Tá aqui, ó, tem engenheiro para te ajudar, tem advogado para ajudar, a gente tá falando de corretor de seguro. Auxiliar. Tá, então, assim, ou seja, se for uma obra, chama o engenheiro. Se for coisa de jurídico, chama. Se for os dois, chama os dois. E leve para a Assembleia. Eu falo muito pessoal, leve para esse pessoal. Aventureiro, né? O cara quer entender de tudo, 100% eu igual não entendo pato. nada, eu falo. Vou explicar para você. O pato nada mal, voa mal, canta mal, o ovo dele não é comercial. Então, é um animal que ele faz de tudo. Mas o tiquinho, pouquinho, naquela média baixa, naquela mediocridade. Você, para ter uma carreira de síndico, igual você tem, Thiago, você precisa o quê? Se dispor a encarar as coisas como elas são. Porque senão você vive uma situação de autoilusão. As pessoas não vão valorizar. Uma hora vai chegar, a verdade. Não, e aí o síndico fica achando que ele vai ser reeleito, porque ele deixou a taxa baixinha. Não. Você está colocando a sua cabeça a prêmio. Você está falando, não, o síndico é legal porque ele não subiu a taxa extra. Aí quando ele sai do condomínio, você vai pagar R$1.000 por mês de taxa extra para pagar as obras que ele baixou a taxa ordinária. Mas exatamente isso. Simples. Tem inteligência nisso? Não. Você sabe por quê? Porque você paga a taxa extra, olha só, vem comigo. Você paga a taxa extra, a taxa está baixinha. Era para ser R$400 o condomínio. O síndico mágico foi lá e botou 280. Aí ele reduziu aonde? Na carta de seguro. O prêmio não é aquele completo. É verdade. A carta saiu mais barato. Ele foi fazer as manutenções do condomínio, tudo sem orientação técnica. Aí as obras que eram para durar 3, 4, 5 anos de garantia, com 3 já está dando problema, com 2 está dando problema, com 1 ano está dando problema. Aí o que acontece? Ele consegue manter a taxa extra baixinha. Quando chega na hora de fazer as obras da fachada, ele mete uma taxa extra, ele mantém a taxa ordinária baixa, depois ele joga uma taxa extra, R$1.000, R$500 a taxa extra da fachada. Ele faz a obra da fachada. Quando termina, está todo mundo já por aqui chateado que estava pagando muito caro. O que eles querem? Pagar mais barato ainda. Aí você que é síndico, vai lá e faz uma previsão orçamentária bem baixinha. A obra que você acabou de fazer da fachada, de 5 anos de garantia, já tem que fazer a revisão com 3. É norma, você não consegue fugir disso. Aí o seu caixa não tem a previsão, certo? 36 meses, você tem que fazer uma revisão. Aí a sua obra custou 400 mil, a revisão vai custar 100. Daqui 36 meses você tem que ter mais 100, você não tem, sua taxa ordinária está pequena.
Quando você for fazer a manutenção da fachada para dar os 5 anos, você não tem dinheiro, você não faz, Tá vence feito. a validade, você vai executar uma garantia que você tinha direito, você não tem mais. Aonde está a inteligência disso? Nenhuma. É, verdade. Por quê? Ele levou com taxa extra, foi lá, resolveu o problema, mas depois você recebe a obra, não tem a taxa ordinária para fazer as manutenções corretas. Então você tinha o problema de uma reforma. Ótimo. Foi lá, fez uma taxa extra e resolveu. Só que aquela reforma você precisou fazer porque você não tinha a taxa ordinária suficiente para manter o condomínio em dias. Aí você levanta a taxa extra, abaixa a taxa ordinária, mantém a ordinária baixa de novo, a obra vence, outra taxa extra, e assim você vai fazendo o seu condomínio curtiço. Entendeu? É, quando você vê, já Tem foi, né? Tem um Porque programa que a lance, gente né, tá... tem que ser, o gestor tem que ser Coerência. corajoso, né, Tem que cara? ser verdadeiro. É. Eu falo que ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que encarar a realidade, porque é obrigação dele tomar as providências necessárias para que o condomínio se mantenha seguro e o patrimônio manutenido. Né? Com as manutenções em dias, como diz o Diago, simplifica as palavras. Então, você tem que primeiro dizer o seguinte, olha, o problema não é meu, o problema é nosso, eu tenho um método, que eu aprendi na BSB Engenharia, nós vamos lançar o método de gestão de obras da gente, nosso método, com base na nossa experiência, e eu apliquei aqui, a conta não fecha. Nós estamos deficitário em R$50 de taxa ordinária. Olha só, nós não temos fundo de obra, a nossa carta do seguro ela foi reduzida ao máximo possível, então tem algumas coisas que nós estamos descobertos. Entende? Nosso SPDA não está bom, poderia melhorar. Hoje você troca a cordoalha por alumínio, por exemplo, é 1/3 mais barato. Né? Só que a manutenção é mais assídua, porque o sistema precisa de cuidado. O alumínio também é um metal que rouba muito, o pessoal rouba muitas cordoalhas. Cheguei no condomínio esses dias e não tinha cordoalha. Aí eu falei para a síndica, mas o senhor está sem SPDA. Ele falou assim, não, nosso SPDA foi feito em 3 meses. Eu falei, não, mas a senhora não tem conexão da cordoalha. A borda do prédio inteira e da borda até a torre, não tinha cordoalha, só tinha a cordoalha que subia da base, que eles viam, né? Aquela douradinha, bem bonita, novinha mesmo, até chegar no telhado. Alguém subiu no telhado do condomínio e roubou toda a cordoalha em volta do bloco. Putz. Olha que incrível isso. Por isso que é bom mandar o seguro não cobria. Né? Não cobre não, é. O seguro não cobria. Mas tem a apólice que cobre. Furto de equipamentos. É, pode ser. É, né? verdade. Sistemas primordiais, como alguém roubar, por exemplo, a bomba de combate a incêndio. Verdade, eu tive um caso ano passado que a síndica pegou o pessoal técnico, escolheu pelo preço, lá no Lago Norte. Escolheu pelo preço, aí o profissional foi, chegou, já estava com as contas batidas da empresa, só tinha os dados, foi lá, pegou a bomba, levou para manutenção e não voltou. Só que ele pegou a bomba nova, né? Era para pegar a velha, tinha feito uma, e era para pegar a velha para levar, porque a outra já estava nova, então a nova estava no uso, e aí ele pegar a outra para levar embora. Levou embora, acabou, sumiu. Não cobre equipamento, furto, roubo. Como é que o síndico vai defender disso? É um problema. É um problema. Né? Então tem que ter metodologia. Você que é síndico, você tem que ter um método de desenvolvimento da sua gestão. Eu falo sempre que a gente ensina como receber essa gestão, principalmente na parte de obras, tá, pessoal? A gente aqui não vai, BSB nunca vai invadir a área do advogado, nunca vai invadir outras áreas. A gente está sempre na liderança, a inteligência emocional, porque é a capacidade de agir, e na parte da engenharia. Então a gente vai criar para você os documentos, as técnicas e o passo a passo de como você fazer uma boa gestão do patrimônio aos olhos da engenharia. Isso é muito importante. Entendeu? Repete o Instagram para o pessoal seguir aí. @condominial engenharia. Bom demais. No Instagram, exclusivamente no Instagram. Vamos passar para janeiro, a gente anuncia aqui o canal do YouTube. Todas as aulas lá, você vai fazer a fichazinha, inscrever no canal e vai assistir 10 aulas de engenharia condominial lá, gratuitas. Muito bacana. Aproveitar na reta final, mandar um abraço aos apoiadores. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil, combate extintores, DSC Condominial, o meu amigo aqui, ó, BSB Engenharia, muito bacana também. E segue a gente na rede social, @Intenso Condominial. Lembrando que tem uma playlist aí que é 365 dias de inteligência emocional para o síndico. Um passo de cada vez. É isso aí. Se você não está bem na mente, nada vai acontecer na sua vida, tá? Então, isso aí. Não é só no condomínio, não. Na vida. Na sua vida. Na vida. Aprendi isso aqui com o Thiago, a gente debatendo o seguinte: se você não está
organizado por dentro, você nunca, esquece, você nunca vai organizar por fora. Jamais. Não tem jeito. Você não tem agenda, você não tem uma metodologia, você não anota, você não tem ali 10 profissionais cadastrados para te dar um suporte técnico, seja da engenharia, da advocacia, desentupidor, você tem que ter pessoas que você já trabalhou ou que trabalhou com alguém que você tem confiança, que tem referência, né? E aí você vai fazer uma excelente gestão. E é assim muito bacana isso que você está falando, que às vezes acontece muito no condomínio, né? A gente leva a solução, mas não sei o quê, aí começa a fazer um monte de cotação no final, aquela solução, fala porque ele tem experiência. Cara, sabe o caminho das pedras. 6 meses batendo cabeça e chega na primeira consultoria que você fez. Eu digo sempre assim, a gente tem sempre umas desculpas para os nossos erros, verdade. Né? Quando com a consultoria certa, a gente adiantaria 5 anos de problema com você falou, né? Pressa, 6 meses né? de aprendizado. Você acelera o tempo, né? Fica ansioso, né? A ansiedade hoje acaba com o assim, país. gente, uma coisa importante, quem é síndico, a gente somos seres humanos. A gente comete erros, faz parte. Faz parte. Você não pode se esconder. Ficar repetindo se esconder e fugir dele. Se esconder, você admitir e correr. Tem decisões que são difíceis mesmo. Igual eu tive lá na Assembleia, não é fácil, foi 20% de aumento. Eu falei para eles, vocês me pagam exatamente para isso. Para falar a verdade. E outra coisa, é daqui um mês, daqui 20 dias tem a ordinária. Aí você falou, Tiago, por que você não fez na ordinária? Foi porque é mais um mês. Então vai só aumentando a bola de neve. Vai aumentando. Então é melhor você falar aqui agora, para a gente poder corrigir. Antecipação é força, entendeu? Né? Corrigir esse processo para ser melhor para todo mundo. E assim, agora tem que ter esse emocional e entender que a gente não faz nada sozinho. A gente precisa de um engenheiro, precisa de um advogado. Você falou do conta do seguro, tem muitas situações que talvez o seguro pode te ajudar. Pode, né? Muito te ajudar. Então assim, gente, eu digo, é equipe, né? O síndico, na minha visão, como diante da experiência, né, das pancadas que nós tomamos da vida, eu não assumiria um cargo de síndico sem eu ter o seguro pessoal da profissão. Né? Eu recebi uma carta maravilhosa. Mas na pólice do seguro tem. Um tempo atrás. Pois é, eu recebi. Isso é importante você estar falando, porque assim, tem muita gente que fala assim, vai lá concorrer, né? Eu tenho um RC pessoal, gente. Quando você contrata o seguro do condomínio, tem essa cobertura. RC síndico. Essa cobertura é a sua cobertura. É a cobertura do síndico. Então, assim, eu vou contratar o frontal porque o frontal tem uma cobertura de tanto. Cara, aí não tem o do síndico. Já tá no síndico lá, já tá lá escrito já. Só se você tirar. Então, assim. Você sabia que tem isso pro engenheiro? Tem, eu sei. RC profissional. Vocês que são engenheiros que estão escutando a gente aqui, você cadastrado na Mútua, que é a Caixa Beneficente dos Engenheiros no Brasil, a partir de uma certa quantidade, e aí eu falo muito para o síndico, é importante você ter um profissional experiente, né? Eu tive agora, de um ano passado, 2022, recebi a carta do seguro. Olha que coisa boa. Por quê? Tem um programa dentro da Caixa Beneficente dos engenheiros, atuantes ali, quem está cadastrado, que a partir de uma certa quantidade de ARTs abertas, a Mútua gera para você, em cima da taxa da ART. Para você que não sabe, síndico, vou te explicar um detalhe. Para você que não sabe, o síndico que já sabe, vem com a gente. Todo o procedimento que o engenheiro vai fazer para você, de uma visita técnica até o planejamento de uma obra inteira, a fiscalização, ele tem que abrir uma anotação de responsabilidade técnica sobre o serviço. É como se fosse uma declaração pública de que ele assumiu a responsabilidade por aqueles atos. E não foi você que é síndico. E aí, quando esse engenheiro ele é muito ativo, ele abre muitos desses documentos, o próprio CREA mais a Mútua, né, gerou uma comunicação para o engenheiro que a partir de tantas ARTs, em um período de tempo, eles geram o seguro para o engenheiro com um nível de cobertura. O meu hoje está em R$500 mil. Bom, isso é legal. Então, observa bem, só para a gente fazer um comparativo. O síndico, às vezes, não tem isso. Ele tem pelo seguro quando é bem feito. Ele tem a ARC do síndico. Mas o próprio CREA, os engenheiros que estão todo dia com obra, que estão o tempo inteiro, os mais ativos, sabemos que nós corremos riscos. Sabemos que somos passíveis. Todo mundo né? E com mesmo essa experiência, tendo isso na prática, assinando a responsabilidade disso daí, o nosso sistema de trabalho criou para nós um seguro. Porque somos passíveis de errar. Todo mundo, né? Entenda você, síndico, quanto mais conhecimento você tem, mais segurança. Não é só a garantia que você vai fazer a obra, você tem que ter conhecimento e prática. E prática é inteligência emocional. Verdade. Então, você precisa de uma metodologia que te ensine a administrar a agenda, ler as normas, anotar as comunicações. Nós estamos criando na BSB, com a minha amada esposa, a doutora Ana Paula, uma agenda do síndico. E aí todos os contratos nossos, toda a consultoria vai receber essa agenda do síndico, que vai estar disponível. Quem não participa, quiser só comprar a agenda do síndico, vai poder comprar no site também. Que é a agenda do síndico. O que tem nessa agenda? Ao invés de um monte de propaganda de açougue, mercado, tem a propaganda, tem o seguinte: NBR fulano de tal,
fazer isso, fazer aquilo. Assumir na gestão, passo 1, 2, 3, 4. Legal. É mais ou menos uma réplica de uns tópicos do nosso Guia do Síndico. A gente está lançando o livro O Guia do Síndico, Direito e Engenharia conversando junto, mostrando para o síndico, na linha do ano, quais são os serviços de mais incidência naquele período. É conhecimento, entendeu? Né? Eu acho que sim, a ferramenta, gente, igual, sei lá, a ferramenta também para ajudar. É uma ferramenta. Como você utiliza ela, né? A engenharia hoje ela é uma ferramenta do síndico que ele criou a intimidade com a engenharia, ele vai conseguir usar muito bem. E é isso aí, galera. Estamos na reta final do nosso programa, um papo muito bacana. Quero deixar um abraço aí para a galera da rede SPTV, que esteve conosco aí, lembrando que é toda segunda-feira, das 18 às 19 horas, nosso encontro marcado para falar de condomínio. Jorge, fica à vontade, suas considerações finais, meu jovem. Bom, tem que agradecer um ano 2023, um ano fantástico de trabalho, muita energia boa, muito fluxo, né? Estive mais a esposa no Paraná, São Paulo, Mato Grosso, tudo falando de condomínio, Tocantins. Um abraço para os amigos aí de Tocantins, doutor Noleto, o engenheiro Marconi, o pessoal aqui de Brasília, as embaixadas, trabalhamos agora por último, na última semana, a embaixada da Líbia chamou, estão fazendo uma escola para as crianças deles que estão aqui no país, para não perder os costumes, né? E aí o senhor Narcer chamou a gente lá para fazer um levantamento sobre como começar essa obra e pedir uma fiscalização mensal, né? Para poder acompanhar os detalhes que eles estão fazendo. É uma obra simples, hein? Mas pediram para fazer porque a responsabilidade dessa galera é igual ao síndico, é do embaixador. Qualquer coisa que acontece na embaixada, do embaixador. A gente pode ganhar a única diferença é que a gente não ganha igual o embaixador, mas seria bom, né? A gente dá assistência para a Embaixada da França, já demos assistência para a Embaixada dos Estados Unidos, Embaixada da Líbia, Namíbia, aqui em Brasília é bem legal. Então, o que eu quero dizer para o pessoal é o seguinte, obrigado por essa audiência, obrigado por esse carinho. A gente sai daqui, o telefone toca, chama a gente, tira dúvida. Muita gente manda mensagem agradecendo, peguei uma dica com você no programa, foi fundamental, apresentei para o meu conselho. Posso mandar aquele vídeo para o meu conselho ver o que eu estou vendo, para criar esse conceito de coletividade, né? Então eu quero agradecer muito ao Tiago, ao programa aqui, o nosso podcast Inteligência Condominial. Eu acho o nome fantástico, fantástico. O condomínio só sobrevive através da inteligência. A gente fez um curso gratuito, pessoal, com todo amor, com todo carinho. E curso bom, tá, gente? Curso bacana, tem mais de 10 módulos. Vamos alimentar ele agora, daqui para o dia 15 de janeiro. Vai ter novidades dentro do curso. Você consegue acessar gratuito, entra pelo nosso Instagram lá, @condominial engenharia, procura lá curso de fiscalização gratuito. Vou botar o banner, vou botar no Stories hoje lá para o pessoal que quiser e vou colocar no Facebook, no YouTube também. E aí você faz o cadastro, acompanha lá, faz sugestões, comenta, reclama, não tem problema não. A gente sabe, a gente só melhora. A gente quer aprender, com rala, a gente só melhora com rala. Então, ano fantástico, muito obrigado a todos vocês pela audiência, pelo carinho. Os síndicos, contem conosco. Se não contava, se não tinha com quem contar, com conhecimento gratuito, organizado, de primeira linha, na linha da verdade, da realidade da engenharia no condomínio, pode vir com a gente, pode cobrar, é um compromisso que a gente tem público, aqui com a audiência da gente. Manda lá, tira a dúvida, a gente traz a dúvida para cá, responde. Se você quiser participar ao vivo fazendo a consultoria, teremos aulas a partir de 10 de janeiro, para fazer essas aulas ao vivo. Você entra lá, eu queria tirar uma dúvida do meu condomínio. Aí o pessoal acha que os síndicos vão ficar reclamando. Não, eles também tiraram, eles sabem a importância, sabe? Esteja no bom ambiente. Esteja num ambiente que te leva para frente, que muda a mentalidade, que gera progresso, que gera alegria, que, né? Isso aí, coisa boa. O plano é fazer, galera. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pelo aprendizado. Muito obrigado que esteve conosco aí. Energias positivas, meu jovem. Até o próximo programa, hein? Valeu. Arroz! Feliz ano novo, né? O plano é fazer. Valeu!